Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Nós aqui que estamos pela primeira vez, eu pela primeira vez convidado por essa instituição a conversar sobre um tema espírita com vocês. Eu espero que nesse momento a gente tenha uma conversa agradável, lembrando que nós estamos numa posição de igualdade, não existe nenhum sábio, não existe nenhum mestre, não existe nenhum espírito superior aqui dando lições para os espíritos inferiores. Estamos todos na mesma luta, a semelhança dos discípulos na época de Jesus. Todo mundo, de alguma forma, batalhando o seu interior, batalhando o seu aprendizado. Uns com certas características e outros com outras características. Uns com virtudes, vamos dizer assim, mais aprimoradas no campo e outro com virtudes mais aprimoradas no outro campo. Às vezes nós temos também os mesmos defeitos, Temos defeitos comuns, mas uns têm defeito numa área e outros têm defeito na área. O certo é que nós todos somos aprendizes nessa rumagem da evolução. Como você já sabe, existe um protocolo aqui do canal, então nós vamos fazer a prece de iniciação e daremos o curso da nossa conversa, que é o tema O Bem e o Mal, que está no Livro dos Espíritos. Ok, meus irmãos? Senhor Jesus, nós que nos encontramos nesse momento, nesse dia e nesse horário, através desse canal, através dessa tecnologia dos nossos tempos modernos, permita, Senhor, que possamos ser portador da sua mensagem, que possamos, decifrar, entender e transmitir os conhecimentos colocados na sua doutrina, a doutrina espírita, a doutrina consoladora. Que possamos, Senhor, receber de Ti a inspiração necessária como porta-voz dessa mensagem, Senhor, dando curso ao que Tu ensinaste a todos nós, na multiplicação das nossas bênçãos, na multiplicação das Suas bênçãos, e no caso aqui, da luz do conhecimento, da luz da informação libertadora de todos nós, que vem em toda a proposta do Seu Consolador. Permita, Senhor, pela Sua misericórdia e Seu coração bondoso, que todos sejam abençoados, todos que estejam aqui assistindo em algum tempo, de alguma forma, sintam-se abençoados por Ti. Seja abençoado no seu tempo, seja abençoado na sua inteligência, seja abençoado no seu desejo de bem, seja abençoado no esforço que possa realizar para as mudanças necessárias do nosso interior. Rumamos todos nós em direção ao nosso Pai Maior, do qual nos aguarda para entregar a cada um a grande herança que Ele deixou, a herança de sermos co-criadores em plano maior, como está descrito no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Por ora, ainda temos muito tempo no nosso trabalho de autoaperfeiçoamento, do nosso trabalho de superação da nossa fase animal, para integrarmos plenamente a nossa natureza espiritual. Abençoe, Senhor, o nosso caminho, abençoe o nosso dia e abençoe essa instituição que nos convidou, que ela possa prosseguir realizando o seu trabalho de bondade, seja na doutrina, seja na evangelização, seja no passe, seja na mediunidade, seja no serviço social, seja onde ela estiver atuando, Senhor. E todo o seu agrupamento, tanto do plano espiritual quanto do plano dos encarnados. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos falar do tema Bem e o Mal, descrito no Livro dos Espíritos, tratado
assim, de uma forma muito interessante para Allan Kardec, as suas perguntas que nós vamos ver aqui, que traz para a gente muito esclarecimento. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que a doutrina espírita é uma doutrina da racionalidade, é uma doutrina racional. Nós sabemos que existe o triplo aspecto dela. Ela tem o seu aspecto religioso, né, que é todo ele fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo. Ele tem o aspecto filosófico das suas reflexões, dos seus porquês, dos seus questionamentos, e tem o seu aspecto científico também, né? Apesar do nosso mundo material o negar, e muitas vezes até nos chamar de pseudociência, mas não é. É uma ciência diferente de laboratório, etc., mas é uma ciência. Então precisamos ter em mente que nós somos uma doutrina racional. Nós primeiros pensamos para depois tomar uma decisão. Nós primeiros racionalizamos para depois a gente crer. A nossa crença é uma crença raciocinada, como dizia Allan Kardec. Tá? Nós sabemos o porquê que nós cremos. Não cremos por cremos. Tá? E os mistérios que eram tão colocados pelas religiões, né, de todos os tempos, esses mistérios estão sendo descortinados. Em grande parte ele foi descortinado, ou seja, ele foi esclarecido e foi aberto a todos, pelas informações dadas pelos espíritos, né, no trabalho de Allan Kardec, no trabalho que vem se fazendo até hoje, e a própria ciência, a própria filosofia que vem se aprofundando, veio dar a maior compreensão da nossa posição no mundo, né? Da nossa relação com o nosso mundo causal, a nossa origem, que é o mundo espiritual. Então, nós começamos a compreender essa força superior a toda a criação, tudo em volta, tudo em torno, e tudo começa a dar sentido. E esses mistérios, né, que foi praticado durante tantos e tantos séculos, ele começa a se desfazer, e os mitos e as lendas, as crendices vão com ele, vão se desfazendo. E aí os nossos passos começam a ser mais firmes, mais decisivos, né? E as nossas virtudes também aprimoradas. Ok? Então, em primeiro lugar, como é comum, né, no trabalho da gente, nós vamos decifrar primeiro, através das fontes que nós conhecemos, que, né, vamos começar pelo dicionário, né, o que é o mal, né? O tema é o bem e o mal. Então, vamos, o que é o mal? O que a gente pensa do mal, né? O que é o mal? O mal, vamos dizer assim, no conceito do dicionário, o mal é tudo o que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou para a ruína de alguém, ou algo a quem é nocivo para a felicidade e bem-estar físico e moral, o que é o contrário ao bem, o que prejudica, fere ou incomoda, calamidade, graça, etc. Então o mal seria tudo aquilo que nos desagrada, né? Mas, assim, de uma forma genérica, conceitual, ele é tudo que nos desagrada. Claro que tem várias nuances, várias camadas dessa noção de maldade, né? Que às vezes aquilo que a gente atribui como maldade, né, como mal, desculpa, ele não é exatamente o mal, né? Ele pode ser um mal-estar. Por exemplo, a gente toma um remédio amargo para resolver um problema de saúde. Não é que o remédio ele seja a maldade, que ele tenha um mal, ele é apenas desagradável, mas ele faz o bem. Então, nessa faixa, a gente vai se distinguindo as coisas. Mas existem coisas que é aquilo que nós atribuímos como um mal necessariamente. Tá? Qual a origem do mal? Né? Então, se existe o mal, a gente fica pensando, ele começou em algum lugar. Né? Ele começou de algum modo. Por que nós dizemos que começou de algum modo? Pelo menos, para a percepção humana. Como nós somos seres criados, né? Nós fomos criados, gerados pela paternidade divina em algum momento da existência, do qual nós não sabemos, uma informação que ainda é oculta a todos nós, que ainda nós não estamos preparados para entender, para compreender, até mesmo o que o tempo
ele perde sentido quando ele é colocado diante do infinito, né? Do atemporal. Ele perde assim, esse tempo cronológico, 200 anos, 2.000 anos, 1 milhão, 1 bilhão de anos. Isso se perde quando a gente coloca na questão da imortalidade e da eternidade, vamos dizer assim. Ele perde sentido. Então, por isso que os espíritos até dizem para a gente não se preocupar com isso, com essa datação, com essa cronologia, né? A gente só tem noções, só tem ideias, porque é o tempo que nós temos de aprendizado. Então, é de certo que a nossa percepção humana, em algum momento, quando nós tivemos a consciência, né, quando nós adquirimos a consciência, nós percebemos aquilo que é mal, que é ruim, que é desagradável para todos nós. Ok? Dali a gente veio construindo várias ideias, vários conceitos durante o longo tempo da nossa existência. E aí aqui, é claro, nós vamos falar da Terra, das encarnações no mundo material e da nossa relação com o mundo espiritual. É o que nós só podemos tratar. Tá? E aí nós temos, em primeiro lugar, a tradição religiosa. A tradição religiosa da matriz do Ocidente no qual nós estamos inseridos, ela é uma matriz chamada judaico-cristã. Né? A nossa matriz judaico-cristã situou a ideia desse mal no chamado pecado original. Lembra disso? O pecado original que está na Bíblia, né? A história de Adão e Eva, aquela história que a Eva foi tentada, né? Foi tentada pela serpente. A serpente era a figuração de todo o mal, de toda a perversidade, de toda coisa ruim. Vamos dizer assim, ela provocou, ela induziu a Eva, né, a companheira de Adão, a comer esse fruto proibido. E esse fruto proibido seria o pecado, porque Deus haveria dado uma ordem para que não se comesse esse fruto. E a Eva foi lá e comeu. E a tradição religiosa, o resto todos vocês sabem, né? Que eles foram expulsos do paraíso, vieram para a terra, aquela coisa toda. E todas as gerações humanas trariam o pecado desse ato, o pecado dos seus ancestrais, né? Dentro deles assim. Então nós traríamos o mal e o mal estaria no mundo, porque Deus teria jogado o casal, né? Ele teria jogado o casal para formar a humanidade num mundo que já veria também a existência do mal. É isso que está descrito na Bíblia clássica, na literatura bíblica. Tá? Claro que nós, espíritas, de uma religião racional como a nossa, né, nós não aceitamos, não entendemos de forma literal. Nós entendemos que se tratam de mitologias, de lendas, de história, para dar uma compreensão, uma explicação para as pessoas num tempo em que a Terra, a humanidade, era muito primitiva. Mas muito primitiva. Né? No meu ofício, né, por exemplo, eu sou professor de História, então posso dizer para vocês que Moisés é mais ou menos, né, Moisés e seus 10 mandamentos, é mais ou menos de 1200 a 1400, a historiografia não crava exatamente a data, né? O período é entre 1200 e 1400 antes de Cristo. Antes de Cristo. É quase no nascimento da civilização. Ou seja, o tempo de Moisés, aqueles tempos lá daqueles primeiros profetas também, que está escrito na Bíblia, era muito, muito primitivo. Então você tinha que dar uma noção para as crianças, as crianças espirituais, que nem as nossas criancinhas de hoje. Você não pode dar explicações elaboradas. Você tem que usar de fantasia, né? De elementos simbólicos para que ela possa ter primeiras as noções. Ok? Então, da tradição veio isso até os nossos dias, que o mal seria dessa origem. Tá? Mas nós espíritas não pensamos dessa maneira. Na pergunta 630, a Kardec faz a seguinte questão: como se pode distinguir o bem do mal? Então vamos para as coisas, os fatos, para a gente começar a entender. Tá? Se existe o bem, existe o mal. Aí ele pergunta assim: como é que a gente pode distinguir um do outro? Tá?
Aí eles escrevem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal e infringi-lo. Eu poderia aqui, sem falsa modéstia nenhuma, né, só pela riqueza da pergunta e a riqueza da resposta dada pelos Espíritos, a gente só falar dessa questão. A gente falando dessa questão, praticamente, eu diria para você que nós estaremos resolvendo o tema. Tá? Só dessa questão. E eu vou explicar para vocês. Ele fala aqui, os Espíritos, que o bem é tudo conforme a lei de Deus. E o mal seria o que é contrário à lei de Deus. Então existe aí um ponto central. Qual é o ponto central? A lei de Deus. E o que são as leis? As leis, vamos dizer assim, são essas forças que regulam a ação de todas as outras coisas existentes. No caso de nós humanos aqui encarnados, que regula o nosso agir, o nosso pensar, o nosso livre-arbítrio e tudo mais. Ele controla tudo isso, ele determina os espaços aonde nós podemos ir, nós podemos atuar. Então é isso que a lei faz. A lei ela estabelece um controle, ela determina limites, ela determina pontos. E nós sabemos, pela nossa amada doutrina espírita, que a lei de Deus ela tem um conceito, vamos dizer assim, filosoficamente falando, que é a harmonia, que é o equilíbrio. Ela busca sempre o equilíbrio das coisas. Todas as vezes que há um desequilíbrio, há uma ação natural das próprias forças, da própria lei, para restabelecer o equilíbrio. E é isso. Então, se é isso, nós precisamos entender o que é a lei de Deus. Como é que está descrita essa lei de Deus? Como é que a gente compreende essa lei de Deus? Aí é que está, meus irmãos, o nosso grande desafio da nossa existência. É entender, é compreender, é assimilar, é viver a lei de Deus. Ok? É isso. E aí ele diz que tudo que nós sentimos de bem é quando está de acordo com a lei, ou seja, quando está de acordo com o equilíbrio dessas forças. E tudo que se desequilibra dessa força gera um mal-estar, gera um sofrimento, gera dor, gera tristeza, gera drama, e aí seria o mal. E esse mal, ele atua justamente como uma força reequilibrante. Então ela para manter o equilíbrio. E aí eu poderia já adiantar para vocês, meus irmãos, que não existe um mal propriamente dito. A força única do mal. Para aqueles que gostam, como eu, da ficção científica, né, por exemplo, do Star Wars, né? Do Star Wars, sempre é falado lá a força e o lado negro da força. Não existe na nossa concepção espírita essa dualidade no universo, que haveria uma força do bem e haveria do outro lado uma força do mal, dialogando, brigando, né, consultando, querendo dominar, querendo ser mal. Não existe. Existe a força do equilíbrio e existem os fatores desequilibrantes. E aí os elementos para consertar esse equilíbrio é que nós chamamos de mal, por gerar sofrimento, por gerar mal-estar e tudo mais. Então ele se situa. A questão é que existe no estado de consciência, que é que eu quero dizer, a principal questão é que nós temos que ter o estado de consciência, a busca da nossa conscientização, de entender isso que é o nosso grande desafio. Então existem espíritos conscientes e espíritos inconscientes. Na literatura espírita, isso é dito como espíritos esclarecidos e espíritos ignorantes. Então o mal, como eles dizem, é a ignorância, o desconhecimento. Está entendendo? E a superioridade, a bondade, a elevação seria o esclarecimento.
lógico, vivendo as leis de Deus plenamente. Que nós sabemos que o que liga todos os elementos da lei de Deus é o amor. O amor é a grande força que cola, que emenda, que conecta, como fosse uma teia, né? Que conecta todos os pontos. Por isso que Jesus sempre bateu na questão do amor como o fator número 1 do nosso aprimoramento, do nosso entendimento, da nossa vivência aqui. Tá? Deu para entender? Eu sei que é um pouquinho mais boladinho, mas é isso mesmo. Aí na pergunta 600, eu vou voltar a essas questões também, tá? Na pergunta 631, ele fala assim: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? O Kardec está perguntando: nós temos recurso de distinguir o que é bem e o que é mal? Nós temos. Aí ele fala, os espíritos, né? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Eu falei na pergunta anterior que a questão é a lei de Deus. O que está conforme a lei de Deus é o bem. O que está contrário à lei de Deus é o mal. É aí que nós temos que compreender a lei de Deus, certo? E aí, como é que a gente compreende a lei de Deus? Aí ele deu uma ferramenta para nós. A ferramenta se chama inteligência. A inteligência vamos dizer assim, nessas palavras, o recurso, é a faculdade, é o fator para que a gente descubra a lei de Deus, como ela se manifesta. E ela se manifestando, nós vamos buscar estar de acordo com ela para estarmos bem. E entender que quando nós não estamos de acordo com a lei de Deus, nós estamos errados, estamos no mal, estamos em sofrimento. Porque não existe nenhum mal que não esteja em sofrimento. Tá? Se tratando de espíritos inteligentes, né, com sentimento, com livre-arbítrio e tudo mais. Está entendendo como é que é interessante? E aí ele fala que a inteligência, né, dada essa inteligência, nós vamos distinguir um do outro. Eu vou dar um exemplo banal aqui para vocês. Se existe uma fruta, como é que eu vou saber que aquela fruta ela é boa ou ruim? Se a gente não tem um outro recurso. Eu vou ter que experimentar, não é isso? A experiência vai me dar uma lição, vai me dar um conhecimento. Então aí eu experimento ela. Se ela é boa, aí minha inteligência vai dizer, ela é boa, meu organismo vai dizer, ela é boa, ela está aprovada, ela está em equilíbrio. Se ela for muito ruim, a própria experiência vai dizer, olha, ela é ruim. E aí, nesse ponto, estou distinguindo uma coisa da outra. Está entendendo? Então, precisamos ter em mente também que quando Deus nos criou, simples e ignorantes, Ele não deixou a gente 0 quilômetro. Né? Praticamente uma folha em branco. E a gente só vai escrever essa folha em branco, vamos dizer assim, vivendo, experimentando. No caso nosso, reencarnando, tendo a experiência material. E como uma criança pequenininha que está aprendendo a andar, que está aprendendo as coisas, ela vai ter aquela força que impele ela a fazer. E ela vai. Mas ela não sabe ainda se equilibrar. Ela não sabe ainda o quanto de força ela tem que colocar numa perna, na outra, o que ela tem que fazer. O que ela vai fazer? Ela vai cair várias vezes, não vai? Essa queda, esse tombo, essa situação, vai gerar ali um desconforto, vai gerar um mal-estar, vai levar até uma dor. Isso é um mal. E esse mal sinaliza para ela que ela tem que corrigir. É a história do equilíbrio que eu falei. E aí ela vai, na sua experiência, na sua tentativa e erro, ela vai descobrindo qual é a melhor maneira, a maneira mais segura de ficar em pé e de andar. Até que ela tenha o domínio completo desses movimentos e começa a correr. E isso que eu estou descrevendo para vocês é em tudo. Em todo o nosso aprendizado. Em tudo. Nós mesmo, quando vamos aprender uma coisa, mesmo um adulto, a gente erra. A gente erra, volta e vai lá fazer. Vai lá e tal. E vai até chegar um ponto que a gente tem o domínio daquela atividade, o domínio daquela informação, o domínio daquela habilidade. Isso que eu estou descrevendo para vocês, gente, é em tudo.
em tudo. É a mesma coisa dos nossos sentimentos. A gente só desenvolve os nossos sentimentos nos relacionando com o próximo. A gente tem que viver. A gente tem que viver em sociedade e tudo mais. Então é dessa maneira que nós aprendemos, aprimoramos o nosso sentimento. É vivendo, é experimentando. E aí nós utilizamos a inteligência justamente para manter a nossa investigação, e aí a gente vai buscando o ponto de equilíbrio dela. Ok? Só um minutinho aqui. Na 633 diz assim, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achar ele, na lei natural e regra desse proceder é um guia seguro, ou seja, ele está dizendo que se isso existe na lei natural, é só basta a gente compreender e achar que está tudo certo. Aí vamos ver o que ele diz. Quando comeis em excesso, verificais que isso faz mal. Podeis bem Deus que vos dá a medida daquilo que necessitas. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. É o que eu estava falando antes. Nós temos que viver. Nós temos que experimentar. Nós temos que praticar. Lógico que nós estamos tantos séculos fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, aí nós já estamos no problema da teimosia, né? Da teimosia infantil, espiritualmente infantil, de a gente sempre repetir as mesmas coisas. É essa a proposta de Jesus, é a proposta do Espírito, é de nos libertarmos desse ciclo que nós não temos mais necessidade de passar. Tá? Então, meus irmãos, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte, que está no Livro dos Espíritos também, que ele pergunta se a gente não fazer o mal, não fazer o bem, ficar neutro, está tudo bem, a gente está fazendo bem. O que vocês acham? Se a gente não faz bem, não faz nada, a gente estaria fazendo mal? Algumas pessoas dizem assim, mas eu não fiz nada, eu sempre fui isso, aquilo. Justamente. O fazer nada é o mal. Porque todos nós nascemos para agir, para fazer o bem, para fazer alguma coisa. Todos nós somos impelidos pela força da lei do progresso a agir. Não podemos ficar parados. A neutralidade nas leis de Deus, ela não existe. E falando das leis de Deus, no próprio Livro dos Espíritos escreve que elas estão inseridas na nossa consciência. Só que nós precisamos viver, atuar, agir, esforçar para decifrar, para descobrir, para descodificar essa lei que está dentro da nossa consciência. Ok, meus irmãos? É isso que eu tenho para vocês hoje. Infelizmente, né, eu sei que tem muitas outras coisas, tem muitas perguntas. O tema é muito bom, mas o tempo, né, determinado pelo vídeo é curto, e é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. E eu só solicito a vocês, meus irmãos, que estudem, que pesquisem, que façam a sua parte estudando a doutrina espírita, estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, todo, e as obras complementares, consagradas, respeitadas e aceitas, como as que são de psicografia do Chico Xavier, da Ivone Pereira, do Divaldo Pereira Franco, através também da Joana de Andes e outros, que são obras conceituadas, respeitadas e aceitas pela comunidade espírita, pelas federações espíritas, né? Principalmente a Federação Espírita Brasileira, como aceita, né? Como assertiva, coerente com os princípios esposados pela doutrina espírita. Eu convido a vocês a continuar estudando, a pesquisar. E agora, desde já, agradeço a atenção de vocês. Um grande beijo no coração de todos, um grande abraço a todos aí do centro, de todos que estão assistindo. E aguardamos
uma nova oportunidade de trazer mais um assunto para a gente conversar de forma conjunta. Ok, meus irmãos? Agora, como vocês sabem, vou fazer a nossa prece e já me despeço a vocês. Ok? Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua inspiração, por estar aqui conosco. Permita, Senhor, que diante de todo esse conhecimento a gente possa utilizar para as nossas transformações, para nosso entendimento, que a gente possa superar o nosso atavio espiritual, as nossas repetições de erro, e assim inaugurar dentro de nós a famosa era do Espírito, e que nós possamos integrar a grande força cósmica, a grande força espiritual, para subirmos de patamar de trabalho, de realização e de felicidade, Senhor. Obrigado, que assim seja.